catequese, eu disse, nossa, depois de uma mesa bonita, né? E de momentos tão bonitos, as relíquias vão passar aqui no Carmelo a noite inteira, está tão bom aqui, né? Essa companhia maravilhosa. Vamos fazer, aí pediu a catequese, mas olha, a minha sugestão é a seguinte: em vez da gente fazer um estudo, uma catequese, a gente, vou pegar alguns textos de Santa Teresinha e colocá-los, para não cansar muito a gente, né? E se vocês tiverem depois alguma pergunta para fazer, testemunho não, deixa o testemunho para outra hora, né? Ou para mais tarde. Mas alguma pergunta a respeito dela, alguma dúvida que você tem, alguma coisa que você gostaria de saber, se a gente puder responder, a gente responde. Eu queria trazer para nós algumas datas importantes. Não dá para ver tudo, né? Da vida dela. Santa Teresinha nasceu no dia 2 de janeiro de 1873. No ano passado, nós comemoramos 150 anos do nascimento dela. Nasceu, era caçula de 5 meninas que sobreviveram os pais dela, né? Luiz e Zélia, Martã. Tiveram 9 filhos. 4 morreram pequenininhos, com quase 2 anos, outro com poucos meses, assim, 4 filhos eles perderam. Não foi fácil para a mãe, sobretudo, perder os filhinhos, principalmente os filhinhos que cresceram, né? Eles chegaram a crescer, assim, e Santa Teresinha é caçula, portanto. A cidade onde eles moravam se chamava Alençon, no norte da França, a região chamada Normandia. Região muito bonita. E depois aconteceu talvez primeiro baque, a primeira prova, grande prova da vida de Santa Teresinha foi quando perdeu a mãe. Ela tinha 4 anos e ela se recorda disso, seus escritos. Se recorda, inclusive, quando uma irmãzinha morreu no Carmelo, e quando no Carmelo também morreram várias irmãs por causa de uma pandemia, na época. E Santa Teresinha corria com outras irmãs para cuidar das irmãs doentes, quando morreram várias irmãs, ela se recordava sempre dessa figura da morte. E dizia, a partir dali, a vida é uma eterna, uma grande despedida. E toda primeira pessoa próxima de você que morreu, né? Coisa linda. Cada época vai morrendo alguém, né? A gente vai perdendo. Na verdade, as pessoas vão fazendo o seu percurso. E a gente vai tomando consciência, né? Com essas despedidas que nós fazemos na vida, a gente vai tomando consciência de que a vida, como dizia Santa Teresinha, é um exílio. Ou seja, nós não estamos numa pátria definitiva. Nós estamos como num exílio. A nossa pátria definitiva é o céu. A gente está aqui de passagem. E assim, as despedidas que ela faz, assim, ajuda muito para ela tomar essa consciência da fugacidade da vida da gente. Então, com 4 anos, a mãe morreu. Então, o pai, o que faz? Assim, um convite do irmão da mamãe de Santa Teresinha, Isidoro Guirran, ele convida a família para o seu Luiz para levar as filhas para Lisieux, uma outra cidade onde ele morava. Ele estava bem de vida ali, e ele poderia ajudar ele, a sua esposa, tia das meninas, né? Poderia ajudá-los. E o seu Luiz era muito bom, mas a família, para cuidar das coisas da casa, não era muito prático. E aí eles se transferem para essa outra cidade, uma casa muito bonitinha. Ambas as casas, quando Santa Teresinha nasceu, em Alençon e em Lisieux, onde ela viveu até entrar no Carmelo, são museus, vocês podem visitar. A
1977, eles vão para Lisieux. Em Lisieux, lá sim existia um Carmelo, Lisieux começa também as meninas, o papai, né? Levou pela primeira vez Santa Teresinha 2 anos depois que eles chegaram na cidade, e começam a ter frequentar tanto a catedral do lugar quanto o Carmelo, e Gabriels, passar sempre na adesão. E esse contato também fez com que as irmãs, a sua irmã Paulina, aí, todas elas, o desejo de entrar no Carmelo. Todas entram no Carmelo, isso aqui, eu já digo, todas as quatro das irmãs entram no Carmelo, somente uma não. Leônia, que vai ser depois de uma certa dificuldade que ela teve de encontrar a sua vocação, vai ser visitantina, vai entrar no mosteiro das visitantinas. Mas depois todas, primeiro Paulina, Santa Teresinha sofre muito com a entrada dela. Depois que Paulina entra, Santa Teresinha vai ter uma doença, vai ficar para baixo, uma depressão. Essa depressão, como nós recordamos aqui, quando nós estávamos rezando o texto, curada, né, por uma imagenzinha que sempre acompanhou a família. O Sr. Luís ganhou quando ele se casou. Tinha colocado no jardim, na sombra, e quando se transferiram para Lisieux, levaram essa imagenzinha e colocaram dentro de casa. Essa imagem hoje está no Carmelo de Lisieux, em cima da tumba onde o corpo de Santa Teresinha foi colocado pela primeira vez, e é onde tem também os restos mortais de Santa Teresinha. Uma imagenzinha de Nossa Senhora das Vitórias, e depois passou a chamar-se justamente Nossa Senhora do Sorriso, por causa do milagre que aconteceu em Santa Teresinha, um dos poucos milagres assim, né, na vida dela. Santa Teresinha viu a Virgem sorrir. Isso é uma coisa muito bonita já da doutrina dela, da espiritualidade dela, porque na época dela havia muitas aparições também, né? Uma devoção mariana bastante intensa. Mas Nossa Senhora é sempre triste, Nossa Senhora é sempre triste por causa dos pecados dos outros, Nossa Senhora que chora, né? E ao invés de Santa Teresinha ver Nossa Senhora sorrir, o sorriso Nossa Senhora cura, faz com que ela se levante da cama, mas depois ela vai ter uma outra doencinha, doencinha do espírito, que é importante também, né? A sua pré-adolescência, que é a doença dos escrúpulos. O que são os escrúpulos? Né? É uma coisa que pode acontecer principalmente em espíritos muito sensíveis, como de Santa Teresinha. Viveu numa família assim, muito piedosa, uma família, viveu momentos muito felizes, inclusive na sua infância, com a sua família, e vivia numa sociedade também assim, bastante rígida, no sentido de das coisas de Deus, né? Com correntes de espiritualidade bastante rígidas, como o jansenismo, por exemplo, né? E outras correntes, ou movimentos de espiritualidade, de piedade, que pregavam o seguinte: Deus é justo e nós poucos se salvam, de fato. E portanto nós devemos fazer muito esforço para poder salvar. Então isso levava às vezes as pessoas a terem, assim, serem exagerarem, inclusive, né, em pensar que qualquer coisa que seja, qualquer desnível, fosse pecados capazes de jogar a gente no inferno. Então, escrúpulo de Santa Teresinha, justamente na sua adolescência, no seu corpo mudando, tudo era razão, né, para ter esses sentimentos negativos, né, com relação ao próprio corpo, à vida, às pessoas, às coisas, às palavras. E Santa Teresinha, que era alegre, feliz, era muito brincalhona, durante esse
tempo, ela se recolheu, gostava de ficar sozinha, na escola tinha poucos amigos. Vejam, né? A fé, meus irmãos, tem suas doenças. E a gente, se quiser ficar crescido na fé, tem que pedir muitas graças a Deus, né? Para a gente ser maduro humanamente, maduro também como fiéis, como batizados. Porque também a religião pode, né, criar doenças na gente. O escrúpulo é uma doença espiritual. Mas existem outras doenças espirituais também. Santa Teresinha passou por isso, mas também viu-se superada, né? Agraciada, superada. Conheceu a superação também dessas coisas deste tempo. Depois, outra data importante, a entrada dela, a primeira comunhão, né? E, finalmente, a entrada dela no Carmelo em 1881. Então, Santa Teresinha nasceu em 1873, entrou com 15 anos. Todos nós conhecemos isso aí, né? Imagina 15 anos. E naquele tempo, eles poderiam entrar, uma menina entrar num Carmelo, justamente uma ordem que era considerada muito austera, e era. Vai para carregar esse aí por enquanto. Não se admitia. Não se sabe, não se conhece. Outra situação de admitir uma menina que saiu da infância, apenas saiu da infância, está na adolescência, 15 anos de idade. Santa Teresinha lutou muito, muito para conseguir entrar. Ela tem muita essa vitória, essa conquista, ou essa realização do chamado do Senhor que queria entrar nos seus 15 anos. Se realizou muito por sua audácia, por sua perspicácia, por sua perseverança, por sua busca. Então nós sabemos, né, tudo que ela fez, depois, né, os caminhos que ela teve que fazer, ir até o bispo, pedir aquele que lhe chamava o diretor do Carmelo, era uma espécie de capelão, uma autoridade muito grande, né? No Carmelo, ele também ajudava as irmãs na seleção vocacionais. É um homem que desde o início falou, não, muito pequeno. O próprio tio dela não queria também que ela entrasse na idade, deveria atingir a maioridade. Então ela teve assim muitas situações, mas ela foi insistindo, foi pedindo. Quando fizeram uma viagem, e ela foi nessa viagem para várias cidades francesas e depois na Itália, né? Foi até Roma, tinha uma audiência com o Papa, no grupo que foi para a peregrinação, uma audiência com o Papa. Na hora da audiência com o Papa, foram tomar a bênção. Santa Teresinha teve coragem de pedir ao Papa para entrar no Carmelo. O Papa olhou para ela, ela disse, né? Quando viu aqueles olhos do Papa bem pertinho dela, o Papa já velhinho, Leão 13, ela teve então a coragem de dizer, Santo Padre, eu quero entrar no Carmelo. O Papa não entendeu, ela falou em francês, eu não sabia falar italiano, o Papa não entendeu, perguntou ao padre, uma menina que quer entrar no Carmelo, uns 15 anos. Ela, não, mas o senhor pediu. Aí ela, Deus vai, o Papa, né? Deus vai fazer, né, com que você entre, se ele quiser, fica tranquilo, fala, né, sobre isso. E ela disse, não, mas se o senhor disser, né? Aí fica mais fácil. Né? Naquele dia ela disse, a bolinha de Jesus que ela queria ser, a bolinha, um joguinho para poder divertir nosso Senhor, essa bolinha foi rasgada. Porque dia foi todo rasgado, a bolinha foi furada. Para manifestar assim, sentimento de dor, pelo Papa não ter dado nem ouvido que ela pediu. Mas ela, voltando, de tanta insistência, foi obtendo de cada um do Pai, desde o início, desde o primeiro momento, em que ela manifestou a ele que iria entrar em muitos irmãos. Mas ele sofreu também muito, em ver que ela
as dificuldades que ele enfrentou para poder entrar no Carmelo, na cidade. Quando foi falar com o bispo, uma cena que ela mesma fala, né? Ela mesma conta como foi as salas do palácio do bispo, que ela foi entrando nos quadros, todo aquele ambiente, para chegar na sala do bispo. E quando chega lá, ela diz, tá? E ele diz, não, então, quem vai decidir a sua entrada será o diretor do Carmelo, padre, capelão, né, do Carmelo. E esse padre finalmente vai ser convencido de que ela pode entrar, as irmãs são a favor. Então, quando ela foi ver o bispo, ela se vestiu. Foi até interessante esse dia, porque ela se vestiu, botou um coque, né? Cabelo para trás, um vestido preto, uma senhora, né? Para parecer mais velha diante do bispo. E o pai dela chega a dizer para o padre, né? Ele foi eles até o Cristo, que ela fez isso. Né? Ela queria parecer mais velha diante do bispo, de armadura, né? Capaz de abraçar uma vida como a do Carmelo. Foi interessante porque quando ela conta esse fato, eles chegaram ali no Palácio Episcopal, uma igreja que estava tendo uma celebração, não, na verdade, ela foi, isso mesmo, uma celebração festiva, agora não me recordo exatamente, ela estava vestida ao contrário do que todo mundo estava vestido. Ela passou um pouquinho de aperto. Então, ingressa no Carmelo em 1888 e, portanto, passa sua vida de 9 anos no Carmelo. 9 anos. E ali, no Carmelo, ela foi ajudante de noviça. Né? No Carmelo, ela atinge o auge da sua vida, da sua busca, da sua experiência de Deus, da sua experiência espiritual. E o auge, minha gente, todos nós conhecemos, porque talvez seja isso, esse detalhe da espiritualidade de Santa Teresinha, o que é mais citado por todos nós. Existem muitos detalhes. Mas eu queria trazer aqui 3 textos. O primeiro texto é como ela abre o primeiro manuscrito, foi onde ela conta as recordações da sua infância até a morte da mamãe. Quem já leu aqui História de uma Alma? Pode ir cantando. Vale a pena, gente. Leia. É coisa pequena, né? Coisa pequena. Vale a pena ler. Fala fácil, não é? Escreve fácil de ler. Acho que vai transmitir só. E emocionante. Que mexeu lá, né? Foi sentar. E a gente se identifica. Você vai mandar um né? Você não tira As o coisas telefone, que não, ela tá? Você vira faz. o tripé. Mas no início, então, são 3, as obras são assim, 3, Pode falar assim, sentadinho. que a gente chama de manuscritos. Não, mas só naquela. Manuscrito A ou B, Aí depois, quando aquela manuscrito A, aquela tá em frente, tudo ela escreveu por obediência, porque pediram para ela escrever, ordenaram, na verdade. Quem foi responsável, assim, muito responsável por isso, foi uma das irmãs chamada Maria, que no Carmelo assumiu Maria, o nome do coração de Jesus. E essa Maria, mais velha das irmãs, ela lhe sugeriu a Madre, e a Madre do Carmelo, né, por 2 vezes, quando Santa Teresinha estava lá, foi Madre do Carmelo, irmã dela, Palmela. Ela que pediu a ela para pedir a Santa Teresinha, ordenar a Santa Teresinha para escrever. Então, Santa Teresinha escreveu esses manuscritos A, chamados A, que são as suas reminiscências, suas lembranças de infância. E depois escreveu, e depois o manuscrito B são 2 cartinhas que ela escreve respondendo a sua irmã, a mesma irmã, Maria, a respeito da sua pequena vida. Manuscrito B. E o manuscrito C
a vida não termina. Eles sentiram falta desse terceiro período, o período que ela viveu no Carmelo, da relação, do seu relacionamento com as irmãs, a sua vida no Carmelo prospera. Onde que você, onde trata disso? Muito interessante. E portanto, ela abre a página, a primeira página, o manuscrito A, levantando uma questão muito interessante. Ela diz o seguinte: durante muito tempo perguntava a mim mesmo por que Deus tinha preferências. Por que Deus tem preferências? Você acha que ele tem preferências? Não? Ótimo. Essa vai ser a conclusão dela também. Mas ela se perguntava olhando as pessoas. Parece que certas pessoas recebem mais graças do que outras. Ela diz assim: por que não recebem todas as almas o mesmo grau de graça? Estranhava vendo prodigalizar favores extraordinários aos santos que o haviam ofendido. Santos que haviam ofendido a Deus, como São Paulo, por exemplo, que buscava matar os cristãos, os perseguia. Como Santo Agostinho, viveu daquele modo, perdido, pouco na vida, teve um filho com uma mulher, a Deodá, e depois encontrou-se com o Senhor. Então, para estes, ele forçava, por assim dizer, a receber suas graças, ou lendo a vida dos santos. Santa Teresinha certamente teve nas suas mãos, eles narravam para ela, seus pais certamente, em família, gostavam muito de ler a vida dos santos. Eu não sei se vocês lembram, gente da minha idade, eu tenho 60 anos, as Paulinas, aqui no Brasil, tinham umas publicações de vida de santos muito piedosas. Eu li algumas na minha infância, minha avó fazia a gente ler, ajudava a gente a ler, muito interessante. Ou seja, coisas extraordinárias, santos pareciam assim ser tratados muito especialmente por Deus desde crianças. Santo que quando era bebê, por exemplo, chegava sexta-feira, não sentava de mamar, porque era dia de jejum, né? Santos, que ela diz, parece de receber as suas graças, lendo a vida dos santos, que Nosso Senhor se agradou em acariciar do berço até o túmulo, sem deixar no caminho deles obstáculo algum que os impedisse de elevar-se para ele, e cuidando dessas almas com tantos fervores que elas nem podiam macular o vestido batismal. Perguntava a mim mesmo, por que tantas outras pessoas, os pobres selvagens, morriam em grande número antes mesmo de ter podido ouvir pronunciar o nome de Deus? Então havia no mundo essa diferença de almas. Algumas parecem ser muito grandes, muito agraciadas, como dela mesma. Ela chega a reconhecer e a dizer que Jesus foi tão bom para com ela, que ela pode dizer que ele foi, assim, ela foi mais privilegiada do que os apóstolos, por exemplo. Ela diz, na verdade, os apóstolos, eles, quando Jesus pediu para que eles subissem na barca de novo, fossem para o alto mar, lançassem a rede, fez aquele milagre maravilhoso da pesca, milagrosa, ela diz, comigo foi diferente. O próprio Jesus subiu na barca, ele mesmo pegou o remo, ele mesmo remou essa barca até o fundo, ele mesmo jogou a rede, ele mesmo trouxe os peixes para dentro da barca, ele faz tudo na minha vida por mim. Isso é uma coisa que Santa Teresinha
chega no seu caminho espiritual a essa consciência de que tudo o que ela faz, tudo de bom que ela é levada a fazer e viver, é nosso Senhor dentro dela. Eu faço. Isso é bonito. Isso é importante. Saber atribuir ao Senhor tudo aquilo que nós temos e conseguimos fazer na nossa vida. Mas vejam, aqui ela tem diante de si essa aparente disparidade entre as almas e ela busca a solução disso na natureza. Ela diz: o mundo das almas é como um jardim florido. Todos são flores. Algumas são mais fortes, como as rosas. Hoje nós recebemos rosas sem espinho, maravilha. Tiraram o espinho da sua vida. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, né? Ou outras florzinhas, como as flores do campo, são aquelas florzinhas frágeis que nascem de manhã e morrem à tarde. Ela diz: portanto, no mundo das almas, as flores, as pessoas são diferentes. No entanto, as pessoas, essas comparáveis, né, com as florezinhas mais simples, mais frágeis, justamente essas forçam o agricultor, o jardineiro, a se abaixar e a dedicar maior cuidado àquelas plantinhas mais frágeis e aquele cuidado que as outras não precisam, as plantas mais fortes não precisam. Olha que intuição, né? É claro que eu acrescentaria Santa Teresinha, quem sou eu? Mas acrescentaria Santa Teresinha também uma outra solução adicionada a esta, né? Quer dizer que Deus, as almas são diferentes, mas Deus não deixa de cuidar de ninguém. E para cada alma, segundo a necessidade de cada uma, segundo a característica, a vida, né, de cada uma, Ele age de acordo. Deus se adapta ao caminho de cada uma. Isso é muito bom. Deus não é como nós. Porque mamãe e papai também, né, sabem fazer essa separação, às vezes, de casa, né? Mas sabem e não sabem. A gente faz o que achamos que é preciso, devido fazer. Mas nem sempre a gente acerta. Nem sempre a gente acerta, né? Mas não é culpa nossa. Não é culpa dos pais não acertar. A gente pensa, né? Isso seria bom para eles, para ela, para ele, né? E às vezes não é. Mas Deus não. Deus sabe que é necessário cuidar de nós. E age continuamente, busca pacientemente ajudar com a sua graça a cada um. A minha outra solução é a seguinte: vem, que Deus dá a cada um a graça segundo a missão também que Ele confia também. Um padre Irã, padre Irã é padre. Ele precisa de uma graça especial, né? Que Deus lhe confere, certamente, através da ordem, do sacramento da ordem. Ele recebeu uma graça especial que muda, inclusive, o seu ser. Que lhe dá a capacidade de ser, não é? Segundo a missão que ele deve exercer no coração do Deus. Santa Teresinha, eu acho que isso aqui ajuda muito a gente entender também essas diferenças de graças, essa diferença de atitude de Deus para algumas pessoas. Então, eu queria trazer esse texto primeiro. Depois, o texto fundamental, Santa Teresinha, na busca do seu itinerário espiritual, talvez uma das coisas que mais se repete, ela manifesta no manuscrito Pedro, a sua irmã pede na sua carta para que ela explique que negócio é esse de pequena vida, né? Que vida é essa, que caminho pequeno, que caminhozinho é esse que ela diz, que ela
tenta explicar justamente aqui as cartas que escreve para ela. E uma coisa, a chave para a gente compreender aquilo que a gente chamamos, ela mesma chama, ela mesma acho que nem chegou a dizer pequeno guia, um caminho todo curto, ela diz, né? Rápido, curto, direto, para poder alcançar as vetas do amor, santidade, ideal da nossa vida cristã. E batizados, ela diz o seguinte, a chave principal é o desejo. O desejo. Sem desejo a gente morre, não é? Se a gente não desejar nada. Aliás, tem filosofias, religiões, inclusive, que pregam a anulação do desejo, né? O budismo um pouco assim. Superação. Porque o desejo seria assim, a ruína da gente, porque a gente deseja muitas coisas que a gente não pode realizar. Então, qual a solução? Fazer todo o trabalho para não desejar, para eliminar o desejo. Não? Então, deixar de desejar. Não. Isso é errado, isso é. Porque para nós cristãos, desejos bons que nós temos no coração, é Deus que procura. Deus faz a gente desejar as coisas. Aliás, a Sagrada Escritura diz que o nosso desejo é como uma boca aberta. Está sempre desejando as coisas. Não? Aliás, a gente não se move se não for pelo desejo. Vocês estão aqui porque, no fundo, vocês estão desejando alguma coisa importante para vocês. Senão não estariam aqui buscando o quê? A veneração das relíquias dessa santa noite. O desejo nosso é muito importante. É ele que nos move. É ele que nos move. E por isso Santa Teresinha dizia que desde pequenininha há um desejo que tomava o coração dela. Que é o desejo de ser santa. Eu dizia, mas eu não queria ser uma santinha qualquer. O desejo meu é de ser uma santa grande, como os grandes santos que eu conhecia. Esse negócio de grande e pequeno, Santa Teresinha, como em nós, é bem relativo. Grande e pequeno são medidas que a gente usa sempre em comparação com alguma realidade. Por exemplo, uma pessoa baixinha, pequenininha, ela vai se sentir pequena e cada vez menor, dependendo do tamanho das pessoas que estão do lado dela. Mas se for gente muito grande, aí ela anão, né? Anão. Mas se ela se colocar do lado de uma pessoa menor do que ela vai se sentir altíssima. Então é muito relativo, grande e pequeno. A vida espiritual também, quando a gente olha os grandes, aqueles que nós chamamos de grandes almas. Aqueles de quem a gente, de certa forma, tem aquela inveja boa. Inveja de boa. Ou seja, as pessoas boas. E como elas, eu sou tocado no meu interior, desejando ser um pouquinho como elas. Se pudesse ser assim. Então existem grandes santos, Santa Teresinha diz. E ela admirava Santa Teresa, a fundadora, de quem ela tomou o nome na vida, né? São Francisco de Assis, que também ela leva no seu nome de batismo, né? Francisca Teresa, como chama, né? De batismo. Santa Teresinha. Ou seja, grandes santos, capazes de grandes obras, capazes de grandes jejuns, grandes penitências, gente de força. É isso que é grande na época dela, isso que é grande para nós também, né? Gente que deixa de fazer muitas coisas bonitas por Deus, os mártires, capazes de atos heróicos, de morrer
pelo Cristo, pela igreja, pela fé, heroicamente. Esses são os filhos. Então, Santa Teresinha tinha esses desejos. Esse desejo fundamental que abarcava também por todos os outros, que ela dizia, desejos infinitos que Deus foi colocando no coração dela. E ela chega a dizer que ela chega a ter uma crise vocacional. É aquela passagem bonita que ela diz, no manuscrito B, a respeito da insatisfação dela, tá? A vocação que ela tinha abraçado. Não estava satisfeita. Não estava satisfeita só em ser mãe das almas, esposa de Jesus, caminho cristão. Então esse texto é importante. Vamos ver como é que ela diz. Rever, né? Porque certamente é um texto conhecidíssimo. Todos nós conhecemos esse texto. Em que ela diz: ser tua esposa, ser carmelita, ser mãe das almas, deveria ser o suficiente, mas não é. Sinto em mim outras vocações de guerreira, soldado, que lute. Naquele tempo dela, não falava. Seus escritos, ela faz muita referência aos lavos pontifícios, soldados vaticanos, soldados do Papa, que estão ali sempre prontos para defender. Né? E então queria ser guerreiro. Vai contando quantas vocações: sacerdote, apóstolo, doutor, mártir. Alguém das 3 vocações que ela sentiu chamada, né? Ela não era satisfeita com as vocações, né? A que ela foi chamada, mas 5, 8 vocações, né? Se sente dentro de 5, por exemplo. E vocações impossíveis de serem realizadas, né? Concretamente, como sacerdote. As mulheres não podem ser sacerdotes. E ela sentia dentro dela esses desejos. Né? Todos esses desejos. Imagina. E diante dos desejos, diante dos grandes santos, e diante dos desejos impossíveis de serem alcançados que ela sentia dentro dela, né? Possíveis, porque Santa Teresinha, ao mesmo tempo que tem diante de si esses ideais todos, esses desejos, essas aspirações, ela tem um choque de realidade. Eu acho que é uma coisa que todos nós devemos fazer na vida. A gente não pode viver de ilusão, desejando coisas que a gente nunca vai realizar na vida. Você viver de ilusão, né? Viver num mundo de fantasia, cheio de desejo, coitado, o pé no chão, filho. Você nunca vai alcançar as coisas que você coloca nas alturas. Né? Os coaches nos dizem sempre, né? Você consegue, repete tanto que você consegue. Repete todo dia: eu posso, eu quero, eu posso. Mentira. A gente sabe disso. Não basta desejar. Preciso ter o pé no chão, saber dos meus limites, conhecer a minha realidade, a realidade da vida, e aspirar aquilo que é possível. É possível. Por isso, Santa Teresinha tem, então, esses grandes desejos, sente, mas tem também olhar para a realidade. É possível. Sinto em mim, diz ela, a minha impotência. A alma menor, mais impotente que a minha, ela pergunta-se. Porém,
causa da minha fraqueza, achaste prazer, Senhor, em atender aos meus pequenos desejos infantis e queres hoje realizar outros desejos maiores que o universo. E a resposta, nós sabemos, que ela encontra lendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ali ela encontra a resposta a sua dúvida de como realizar esses desejos que Deus colocou dentro do seu coração e não os colocaria se não pudesse realizá-los. Mas ela não poderia realizá-los, porque se sentia incapaz. Então, como que vai ser? E ela diz, encontra a resposta justamente no hino ao amor de São Paulo. Ela diz assim no final, a frase que todos nós conhecemos. A minha ideia delirante, exclamei, um pouquinho mais. A caridade deu-me a chave da minha vocação. Compreendi que se a igreja tem um corpo composto de diversos membros, o mais necessário, mais nobre de todos, não me falta. Assim como o corpo, qual é o órgão mais importante do nosso corpo? Senão o coração. Não é? Outros órgãos são importantes, cérebro. Mas o coração é que faz o cérebro funcionar. E se ele não irrigar sangue para o cérebro não funciona. Os membros não funcionarão se o coração não regar sangue. O coração, portanto, me dá vida, meus filhos. Assim, no coração da igreja, é o amor que dá vida a todos os outros membros. Porque se não houvesse amor, todas aquelas vocações que ela citou, as monjas ficariam entediadas de ficar entregadas no céu. Santa Elizabeth da Trindade, uma outra monja, Santa Carmela, ela abria a porta da sala todos os dias e nós ouviam, depois daquele momento que a gente chama de grande silêncio, quando rezam as completas, cada uma vai para a sua sala dormir, não se pode falar mais nada, é o silêncio maior que as monjas vivem, esse silêncio que vai das completas até laudes no dia seguinte, durante a noite, silêncio total. Diz que ela entrava, abria a porta da sala e dizia, cochichava, Jesus está aqui. Tinha que falar baixinho, porque era o grande silêncio que ela falava. Tinha necessidade de dizer isso. E era uma verdade, meus irmãos, talvez a verdade que desse, que dá de fato sentido à vida dela e à vida das monjas, o que dá sentido. Jesus está aqui, na presença dele. Porque se não fosse, que vida difícil essa de você se trancar numa vez ou outra. Maravilha. Então Santa Teresinha descobre a razão das suas vocações e não só o sentido dos seus desejos, mas a realização, o modo de realizar os seus desejos. Vamos dizer assim, compreendi que só o amor leva os membros da igreja a agir, e que o amor abrangia todas as vocações, que o amor era tudo, que abrangia todos os tempos e todos os lugares. Numa palavra, que o amor é eterno, que abrange tudo. Quando você se ama, esse gesto de amor puro que você faz, abrange todo o tempo, todas as coisas, irradia-se para fora de si como uma força. Veja que coisa, que descoberta, Que descoberta importante essa que Santa Teresinha faz. Ela ficou toda potente, alegria delirante, ela diz, de ter descoberto isso e ficou tranquila. Porque quando a gente fica desejando as coisas, não estou bem aqui, vou fazer. Sabe a pessoa que nunca se encontra, a vocação sempre aberta, está ali, está
passeando com lá, vem para cá, sonha com lá. Santa Teresinha, quando descobre o amor, ela fica bem. Como nós todos deveríamos fazer também essa descoberta para a gente ficar tranquilo, onde a gente assim, abraçar pelo menos a vida, o lugar, a missão que o Senhor quer me dar e me dá, me plantando onde me plantou. É aí que eu vou florescer. Aí que eu devo viver a minha vida, a minha vocação. É aí que eu vou dar a minha contribuição para Deus. É aí que eu devo irradiar. Amando as pessoas. Ah, não, disso. Ah, não, mas eu preciso disso. Preciso ir para a África. Fazer missão lá. Ou fazer isso, fazer aquilo. Não adianta. Então é assim, um texto. Depois quero trazer só o último texto, tá bom? Tudo bem. O último texto. Dentre os tantos no manuscrito C, Santa Teresinha, ao narrar as memórias da sua vida entre as irmãs, com as irmãs, ela descobriu a vocação dela, do amor puro. Para essa Santa Teresinha, o que importa, a doutrina dela, o primeiro caminho é justamente esse, o sentimento, ou seja, da descoberta da força do amor, que é mais importante, é um ato de amor puro para a igreja, para o bem das pessoas, para o bem do mundo, porque 1000 obras, não o tamanho das obras, nem o tanto de obras que você possa fazer, importantes que deixam seu nome, sei lá, escrito por aí, mas a beleza de amor que você faz, uma obra pequena que seja, escondida, que ninguém vai fazer. Isso é importante. A pureza do amor com que nós fazemos as coisas. Essa descoberta. É isso que significa ser a infância espiritual, o caminho do Evangelho, na verdade. Do Evangelho que Jesus nos aponta. E Santa Teresinha é tudo que descobre, é por aqui que nosso Senhor quer ter nós. E aí, a fazer esse depoimento por as flores, ou desfolhar as rosas, para agradar o Senhor Jesus. Tá? Para amar, amando, aproveitando cada ocasião que se presente na sua vida para fazer gestos de amor. Eu vou citar um, existem vários. Vou citar um. Por exemplo, ela fala em ver, ajudar as irmãs, ver o bom que está nas irmãs. Isso é tão importante. A capacidade de ver. Santa Teresinha ficou tão positiva, né, depois dessa descoberta. Ela fala em ver o lado bom da vida, das coisas, das pessoas. Veja, porque tem sempre um lado bom, sempre. Tem sempre um lado bom em tudo, até na desgraça tem um lado bom. Quando Jesus diz, quando Lázaro morreu, Nosso Senhor diz, né? Lázaro não morreu. Na verdade, o que aconteceu com ele para que a glória de Deus pudesse se manifestar nele. Ou seja, a glória de Deus quer se manifestar justamente nas coisas mais imprevisíveis, mais duras, mais escuras da vida da gente. Nas escuridões, né? Nas noites da vida da gente. Então tem sempre um lado. Tem gente que é negativa, né? Até ouvi dizer que as pessoas negativas, que sempre estão murmurando e
se reclamando da vida, elas que vivem mais. Santa Teresinha viveu um pouquinho, né? 24 anos de idade. Mas capacidade de ver o lado bom das coisas. Antipatia. Essa aqui eu acho legal. Eu vou ler e depois nós terminamos. Diz assim: Madre querida, está manuscrito C foi escrito para Madre Maria de Gonzaga, que tinha voltado a ser Madre Priora do mosteiro. E a Paulina assim, conseguiu convencer a Madre Maria de Gonzaga de pedir a Santa Teresinha que escrevesse esse manuscrito seu. E Santa Teresinha então escreve. E ela disse para ela: Madre querida, botei-vos meu último meio para não ser vencida nos combates. Qual o último meio para não ser vencida nos combates? A deserção. Esse meio empreguei-o durante meu noviciado. Sempre deu ótimos resultados. Quero, Madre, citar um exemplo que creio vos levará sorrir. Durante um dos vossos ataques de bronquite, foi uma manhã de mansinho entregar-vos as chaves da grade de comunhão, pois eu era sacristã. No fundo, não me desagradava ter essa ocasião de vos ver. Estava até muito contente, mas evitava deixar transparecer. Veja no Carmelo, as coisas é muito sensível, né? As coisas pequenas se tornam grandes. É um mundo, né, dentro do Carmelo um pouco diferente do mundo nosso. Mas, então, para ela, era uma satisfação, coisa, né, assim, privilégio, inclusive, ela ser a irmã que naquela semana tem aquelas chaves e que deve ela entregar essas chaves em determinado momento para a Madre. Isso é um privilégio. Que coisa. Mas é assim. Então, ela diz: no fundo, não me desagradava ter essa ocasião de vos ver, ocasião de ver lá. A Madre era uma pessoa importante dentro do posteiro dos irmãos. É uma pessoa. Então, era uma ocasião para vos ver. Estava até muito contente, mas evitava deixar transparecer. Uma irmã, animada por santo zelo, olha o vocábulo das irmãs, animada por santo zelo, que todavia gostava muito de mim, vendo-me entrar em vossos aposentos, pensou que eu ia vos acordar. A irmã estava dormindo, a Madre, ela ia levar chaves, mas dormindo, deixaria as chaves ali em cima do telhado e ir embora. Então essa irmãzinha, vendo eu entrar em vossos aposentos, pensou que eu ia vos acordar. E quis tomar de mim as chaves. Quis tomar de mim as chaves que eu estava levando para entregar para a Madre. Mas eu era bastante esperta para não entregá-las a ela e ceder a ela os meus direitos que eu tinha. O direito que eu tinha de entregar as chaves para a Madre. Agora eu compreendo que teria sido mais perfeito ceder naquela hora diante desta irmã jovem, é verdade, mas mais antiga que eu. Naquele tempo não compreendia. Querendo de todo jeito entrar atrás dela, empurrava a porta para me impedir de passar, provocamos o que não queríamos. Um barulhão danado que acabou acordando a Madre. E a Madre acorda, pergunta: o que está acontecendo aí? Tudo recaiu sobre mim, Madre. A pobre irmã, a quem resisti,
iniciou um discurso parecido com isso. Foi a irmã Teresa, do Menino Jesus, quem fez barulho, como ela é desagradável, etc. Irmãzinho, eu, por acreditar no contrário, fiquei com vontade de defender. Felizmente veio uma ideia brilhante. Pensei que se eu começasse a justificar-me, não conseguiria certamente manter a paz da minha alma. Sentia também que não tinha virtude suficiente para me deixar acusar sem reagir. Estava transtornada, né? Minha última tábua de salvação, qual foi? Fugir. Fugir. Dito e feito. Saí em surdina, deixando a irmã continuar o seu discurso, que parecia com as imprecações de Camilo contra Roma. Meu coração batia com tanta força que não pude ir longe e sentei-me inútil. Sentei-me num degrau da escada para saborear em paz os frutos da minha vitória. Não havia bravura nisso. Coisa pequena, né, gente? Coisas pequenas. Não havia bravura nisso, é verdade. Dizendo. Acredito, porém, que mais vale não se expor à luta quanto a derrota certa. Obrigado. Não, mas eu estou terminando, obrigado. Para não, né? Mas foi tão gentil. Fala aqui. Muito obrigado, viu? E nossa mãe, os anjos, né? Então veja que bonito. E assim, vários exemplinhos Santa Teresinha dá neste manuscrito C a respeito de como ela coloca em prática as pequenas coisas que se apresentam em sua vida para poder viver aquele amor. Esse sim, abrange tudo, é tudo, dá sentido a tudo. A pureza do amor, onde nós somos chamados a viver. Esse é o caminho que ela nos aponta, meus irmãos, e talvez por isso mesmo é o que nos atrai, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.